Circle of Inevitability, capítulo 56. Intuição. Quanto mais Aurore ruminava sobre o assunto, mais suas suspeitas se intensificavam. Como poderia o impotente Guillaume Benet subjugar o poderoso Pierre Barry, que possuía nada menos que habilidades sobrenaturais? Se o padre fosse de fato favorecido por uma força sombria, a ponto de seu grupo o considerar o seu líder, ele deveria ter sido agraciado com uma bênção há muito tempo e elevado acima das massas comuns. Se ele recusasse o benefício, inevitavelmente enfrentaria o ostracismo. Nessas circunstâncias, sua posição, autoridade e maquinações empalideciam em comparação ao seu poder ou ao abismo que o separava da divindade. Aurore não teve tempo para refletir sobre isso e só conseguiu conceber duas explicações plausíveis. O Guillaume Benet não era o verdadeiro líder do pequeno grupo e estava apenas explorando seu status para orquestrar e ocultar a anomalia da Igreja do Eterno Sol Ardente em Dariege. Ou ele não estava rejeitando a bênção, mas apenas aguardando a hora certa para alcançar maior poder. Nenhuma das explicações era um bom presságio. Aurore dirigiu seu olhar para as 3 ovelhas e perguntou: quem era o homem que acompanhou Pierre Barry no ataque a vocês? As 3 ovelhas rabiscaram suas respostas. Niort Bastet. Um pastor chamado Niort. Ele atende pelo nome de Niort. Niort Bastet também alcançou um poder extraordinário? Aurore conhecia o indivíduo em questão. Niort era um pastor de Cordoue que frequentemente pastava seu rebanho ao lado de Pierre Barry. Mas ele aparentemente não voltou mais cedo desta vez. Onde está Niort? Eu não o vi na aldeia, perguntou Aurore. As 3 ovelhas afastaram-se alguns passos e encontraram um novo pedaço de terra não marcada para escrever. Ele está morto. Eu o matei. Nós o eliminamos, mas fomos presos. Ele foi vítima de um contra-ataque? Aurore assentiu pensativamente. Todos vocês são Beyonders? As 3 ovelhas pararam de escrever em escocês com os cascos e assentiram com a cabeça. Aurore os reconheceu sucintamente enquanto corria para processar as implicações. Pierre Barry e Niort Bastet estão caçando Beyonders. Qual é o motivo deles? E um deles agora está morto. Ou as habilidades de Niort eram insignificantes em comparação com as de Pierre, ou eles adquiriram seus poderes através do benefício e estavam longe de ser proficientes em manejá-los. Era certo que as batalhas Beyonder encontrariam complicações. Aurore olhou para as 3 ovelhas mais uma vez e perguntou: vocês sabem por que Pierre capturou vocês? As 3 ovelhas voltaram a escrever. Eu ouvi falar de Deus e devoção. Pode ser para um sacrifício de sangue. Suspeito que ele queira nos oferecer como sacrifício a um Deus maligno. Na verdade, os Beyonders possuem uma espiritualidade notavelmente elevada e características únicas. Eles são muito superiores aos mortais comuns como oferendas de sacrifício, e podem apaziguar deuses malévolos de forma mais eficaz. Pierre Barry e Niort Bastet estavam usando ovelhas pastando como um estratagema para sequestrar Beyonders de outros países para oferecê-los como sacrifícios. É um esquema que pode facilmente escapar da atenção das autoridades locais. Aurore assentiu imperceptivelmente. Ela falou solenemente. Pierre mencionou o nome honroso daquele deus? Ou melhor, para quem eles estavam orando durante o ritual que transformou vocês em ovelhas? As 3 ovelhas ficaram surpresas, como se estivessem inundadas de lembranças. De repente, abaixaram a cabeça e estenderam os cascos em direção ao solo diante delas. Por alguma razão inexplicável, Aurore sentiu que a temperatura havia despencado e o sol estava obscurecido por nuvens escuras, enquanto uma brisa fria da montanha passava. As 3 ovelhas começaram a escrever. A intuição espiritual de Aurore soou um alarme poderoso, levando-a a gritar:
Espere. As 3 ovelhas levantaram a cabeça e olharam para ela. Em algum momento, lágrimas vermelhos sangue brotaram de seus olhos e seu pelo estava manchado e medonho. No momento seguinte, voltaram a escrever. Aurore se virou e correu em direção à cerca. Quando saiu do curral e olhou para trás, as 3 ovelhas foram banhadas pela luz do sol. Se não fosse pelas manchas de sangue nos seus rostos, tudo parecia completamente normal. Tampe, tampe. O coração de Aurore continuou batendo forte. Ofegante, ela deu um suspiro de alívio. Se eu não tivesse aprendido a lacrar minha visão e vislumbrar coisas que não deveria ter visto, não teria reagido a tempo. Ela pegou um frasco de pólvora negra e espalhou-o sobre o curral das ovelhas. As palavras gravadas no solo desapareceram como se fossem feitas por uma mão invisível. Quanto às manchas no rosto das ovelhas, Aurore achou um desafio eliminá-las usando feitiços, então ela evitou se aproximar delas e apenas as lavou com água. Ela temia que as 3 ovelhas fossem diferentes de antes e abrigassem perigos latentes. Reticências. No antigo bar, Lumian estava sentado, bebendo absinto verde claro, o cotovelo direito apoiado casualmente enquanto examinava a sala. Ele procurou pela misteriosa mulher, mas ela não estava em lugar nenhum, nem Rian, Léa e Valentine. Lumian não sabia quando a mulher chegaria e, quanto aos 3 últimos, presumiu que estivessem vagando pela aldeia, conversando ociosamente. Pierre Berry, que acabara de beber seu copo de absinto, pegou um novo líquido verde claro e balbuciou: tive a chance de me casar. É mesmo? Lumian zombou. Quem gostaria de casar com um pastor? Pierre suspirou e respondeu: a maioria das pastagens em que pastamos pertencem a proprietários de propriedades rurais ou de aldeias próximas. Se quisermos pastar, teremos que pagar um imposto ou nos casar com uma garota da aldeia e nos estabelecer lá. Lumian sorriu. Isso é uma coisa boa para um pastor. Pierre tomou um gole de absinto e olhou de soslaio para Lumian. Aquela garota deve gostar de você e não pedir dote. Certa vez, uma mulher pensava que eu não era mau e não se importava por ser um pobre e um pastor. Ela estava disposta a se casar comigo. Ela era muito tola? Sim. Lumian acenou com a cabeça honestamente. Pierre tomou outro gole de absinto e ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer: mais tarde, ela morreu. Ela trabalhava em uma fábrica no subúrbio e adoeceu devido à exaustão. Fui a várias catedrais, fiz com que os padres rezassem por ela e procurei médicos para tratá-la, mas foi inútil. Depois daquele dia, percebi uma coisa. Lumian perguntou, tomando um gole de absinto: o que foi? O ressentimento brilhou no rosto de Pierre quando ele respondeu: aqueles que possuem carne e cagam pela bunda não podem nos absolver de nossa situação. Lumian perguntou: então, aqueles sem carne e aqueles que não cagam pela bunda aceitáveis? Pierre riu: esses são santos e anjos, mas eles se dignarão a olhar para nós? Lumian fez uma careta: então por que você foi à catedral procurar o conselho do padre? Ele não apenas possui carne e caga pela bunda, mas também se entrega aos prazeres carnais com as mulheres. Pierre virou a cabeça para Lumian e lançou um olhar de soslaio. Você não consegue compreender. Ele possui uma certa intelectualidade que pode redimir nossas almas. Intelectualidade? Lumian lutou para entender o termo. Pierre tomou outro gole de seu absinto verde claro, aparentemente alheio à pergunta. Lumian não se atreveu a insistir no assunto e, em vez disso, perguntou: ouvi dizer que você visitou a catedral ao meio-dia. Por que voltou à tarde? O sorriso caloroso de Pierre iluminou seu rosto quando ele respondeu: à tarde, pode-se conversar com pessoas que pensam como você. Ele não negou que visitou a catedral ao meio-dia.
Lumian deu um suspiro de alívio, sabendo que, por enquanto, ninguém mais reteria suas memórias e interromperia o fluxo da história. Ele suspeitava que Pierre Berry tivesse visitado a catedral ao meio-dia para conversar com o padre antes da discussão em pequeno grupo marcada para a tarde. Após a conversa fiada e com o sol se pondo no horizonte, Lumian e Pierre Berry se despediram e retornaram às suas respectivas residências. Pons Benet, o irmão mais novo do padre, emergiu abruptamente com alguns bandidos e obstruiu o caminho de Lumian até que ele alcançasse um caminho isolado. O musculoso Pons Benet, de cabelos negros e olhos azuis, olhou para Lumian e sorriu maliciosamente. Você era bom em brincadeiras à tarde, não? Perdendo nosso tempo na catedral. Se o padre não estivesse lá, eu teria batido em você, hein? Bastardo, venha comer o XX do papai Pons. Inicialmente surpreso com a tolice desse imbecil, Lumian ficou exultante. O julgamento dele e de Aurore estava correto. No loop anterior, Pons Benet provavelmente não tinha adquirido habilidades sobrenaturais antes do funeral de Naroka e, portanto, não tinha sensação de perigo. Ele realmente se atreveu a obstruir o caminho de um Beyonder. Sem hesitar, Lumian se virou e saiu correndo, com Pons e seus capangas em sua perseguição. Porém, assim que saíram da trilha entre dois prédios, perderam de vista a presa. Pons Benet examinou os arredores e ordenou aos seus subordinados: espalhem-se e procurem. Ele considerou impossível que Lumian tivesse fugido tão rapidamente e acreditou que estava escondido nas proximidades. Os bandidos se dispersaram e vasculharam a área em busca de possíveis esconderijos, deixando Pons Benet sozinho na entrada da trilha. Lumian, que havia subido ao segundo andar do prédio adjacente, riu e saltou na direção de Pons. Bang! Pons foi jogado no chão com uma força tremenda, ofegante e momentaneamente incapacitado. Se Lumian não tivesse se contido e o atingido diretamente, ele poderia ter quebrado vários ossos. Lumian levantou-se, segurou os antebraços de Pons e sorriu para ele, dizendo: venha, vamos nos conhecer melhor. Antes que Pons pudesse oferecer qualquer resistência, Lumian puxou-o e deu-lhe uma joelhada. Os olhos de Pons quase saltaram das órbitas e seu rosto se contorceu em agonia. Tude! Lumian o soltou, permitindo que o homem caísse no chão como um camarão. Ele então se virou e disparou pela trilha, desaparecendo de vista antes que os bandidos voltassem. Reticências. Na cozinha, que também funcionava como área de estar e jantar em tempo parcial. Lumian atualizou sua irmã sobre sua situação. Pierre Berry visitou a catedral à tarde. Está confirmado que Pons Benet ainda carece de superpoderes. Aurore assentiu levemente e contou sua própria experiência, particularmente o perigo inexplicável no final. Lumian ponderou por um momento antes de comentar. Aquela mulher enigmática afirmou que certas entidades podem corromper alguém simplesmente por reconhecer a existência delas. Ponto.